Visionária Esportes. Fala, minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues, chegando com mais uma edição do Visionária Esportes, nesta segunda-feira, 15 de setembro de 2025, programa inédito aqui para vocês. Estamos fazendo a cobertura da Expo Cristã, por isso não estamos tendo programas, e após o programa de hoje nós voltaremos novamente na quinta-feira, tá, gente? Então já deixamos isso já esclarecido desde já, mas hoje tem programa inédito aqui. Então, a palavra do dia está em Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você não caminha sozinho, a presença de Deus é a sua força e a coragem que Ele dá é suficiente para enfrentar qualquer desafio. Você também pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde aqui na programação. E também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web, de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio, da cidade de Londrina, no Paraná. Fique ligado, porque depois do intervalo a gente começa a girar as principais notícias do futebol nacional e internacional e também dos outros esportes. Não sai daí, hein? Visionária Esportes. E voltamos com o Visionária Esportes. Vamos para o nosso placarzão da Visionária Esportes. Vamos lá, vamos com a rodada do Campeonato Brasileiro. E vem aí o nosso amigo Nilber Ferreira, que vai falar sobre São Paulo e Botafogo, jogo de ontem no Campeonato Brasileiro. Fala aí, Nilber. Alô, amigos da Visionária Esportes. Rodada 23 do Brasileirão. No achocolatado Morumbis, o tricolor paulista recebeu o Botafogo às 17h30. O São Paulo venceu pelo placar de 1-0, gol marcado por João Dineno aos 6 da primeira etapa. O jogador estava há 13 meses sem marcar. Botafogo não se encontrou em campo, ainda atordoado pela eliminação de quinta contra o Vasco nos pênaltis pela Copa do Brasil. O tricolor paulista esteve mais perto de ampliar do que o alvinegro de empatar. Agora o tricolor paulista está na 7ª colocação com 35 pontos. E o Botafogo em 6º com a mesma pontuação, mas com saldo de gols maior. O tricolor encara a LDU na quinta às 19 em Quito, no Equador. E o Botafogo pelo Brasileirão joga com o Mirassol quarta em casa no Newton às 19h30. E é isso, meus amigos. Nilber Ferreira para a Visionária Esportes. Valeu, Nilber, trazendo tudo aqui do jogo São Paulo e Botafogo. Vamos para os outros resultados do Brasileirão Série A, rodada 23? Vamos lá. No sábado, Fortaleza venceu Vitória por 2-0, gols de Breno Lopes e Bruno Pacheco. Também no sábado, o Grêmio perdeu em casa para o Mirassol. Mirassol, grande sensação do campeonato. Alisson fez o gol do Mirassol. O Palmeiras goleou o Internacional por 4-1. Vitor Roque fez um hat-trick. 3 gols do Vitor Roque. Gol e mais um do Lucas Evangelista. E descontando o Carboneiro pelo Internacional. O Corinthians foi até o Maracanã e venceu o Fluminense fora de casa por 1-0 com gol de Mateuzinho. No domingo, Red Bull Bragantino 1, Sport também 1. Eduardo Sacha fez para o Red Bull Bragantino e Derek Lacerda no finzinho do jogo empatou para o Sport. O Atlético Mineiro também empatou em 1-1 com o Santos. Igor Gomes fez para o Atlético Mineiro. Tiquinho Soares fez o gol do Santos. Vamos ter uma notícia desse jogo mais para frente, tá? Aguardem. Depois do placarzão tem as notícias do futebol. Não sai daí, vamos lá. Tem mais um passe pra cara aqui. Juventude 0, Flamengo 2. Arrascaeta e Emerson Royal fizeram os gols do Flamengo, que quebrou um tabu de 28 anos sem vencer em Caxias do Sul. E o Vasco empatou em casa com o Ceará em 2-2. Felipe Coutinho e Cuesta fizeram para o Vasco. Galeano e Pedro Henrique no finzinho empataram para o Ceará. G6, classificação aqui, ó. Os 6 primeiros, Flamengo 50,
Palmeiras 46, Cruzeiro 44, Mirassol 38, Bahia 36 e Botafogo 35. Na zona de rebaixamento, Vitória 22, Juventude 21, Fortaleza 18 e Sport com apenas 11 pontos. Pela Série B, Brasileirão Série B, rodada 26, na sexta, Volta Redonda 0, Criciúma também 0. E Curitiba 0, Goiás também 0. No sábado, Paysandu 0, América Mineiro também 0. Vila Nova 1, Remo também 1. No domingo, Operário 1, Cuiabá também 1. E Atlético Clube de Minas Gerais 2, Botafogo de Ribeirão Preto 0. G4, Coritiba 47, Goiás 45, Criciúma 43 e Chapecoense 41, mas com jogo a menos, a Chape ainda joga nesta rodada. Pelo Brasileirão Série C, quadrangular final, rodada 2, pelo grupo B, o Caxias empatou em 0-0 com o São Bernardo e o Londrina empatou com o Floresta também em 0-0. Londrina, São Bernardo, Floresta e Caxias, todos eles com 2 pontos. Ninguém ganhou ainda nesse grupo. É impressionante. Lembrando que os 2 primeiros de cada grupo vão subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Também no grupo C, o outro grupo, né, o Náutico perdeu em casa para o Guarani por 2-0 e a Ponte Preta venceu o Brusque em casa por 1-0. Os 2 times de Campinas se deram bem aí. Classificação, Ponte Preta 6 pontos, Guarani e Náutico tem 3 e o Brusque não tem nada. Brasileirão Série D, semifinais, jogos de ida. No sábado, Barra de Santa Catarina venceu a Inter de Limeira em casa por 2-0, podendo perder aí até por 1 gol de diferença que ele se classifica para a final da Série D. No domingo, o Santa Cruz venceu o Maranhão fora de casa por 1-0. Olha aí, pode até empatar em casa que garante a sua vaga na final. Brasileirão Feminino, jogo de volta na final, o Corinthians conquistou seu 7º título, foi heptacampeão do Brasileirão Feminino, vencendo o Cruzeiro por 1-0. O primeiro jogo havia sido 2-2, Corinthians, e pela 6ª vez consecutiva, né, foi campeão do Brasileiro Feminino. Vamos para o futebol internacional agora. Premier League, rodada 4. No sábado, o Arsenal venceu o Nottingham Forest por 3-0 na estreia do Ange Postecoglou. Estreou mal o Postecoglou, hein? Newcastle 1, Wolverhampton 0, Bournemouth 2, Brighton 1, Everton 0, Aston Villa também 0, Fulham 1, Leeds United 0, Crystal Palace 0, Sunderland 0, West Ham 0, Tottenham 3 e Brentford 2, Chelsea também 2. O Brentford empatou o jogo no final, hein? No domingo, o Burnley perdeu em casa para o Liverpool. Liverpool ganhou no finzinho com o gol de pênalti do Salah, em 1-0. O Manchester City, com 2 gols do Haaland, venceu o Manchester United no derby londrino, no derby de Manchester, né? Manchester City 3, Manchester United 0. Manchester United de crise sem fim. Daqui a pouco tem notícia do Manchester United também, viu? Classificação, os 5 primeiros aqui para vocês. Liverpool 12 pontos. Arsenal, Tottenham e Bournemouth tem 9 e o Chelsea tem 8 pontos. Championship, 2ª divisão do campeonato inglês, rodada 5. Na sexta, o Ipswich Town goleou o Sheffield United por 5-0. No sábado, Preston North End 2, Middlesbrough também 2, Oxford United 2, Leicester também 2, Charlton 1, Millwall também 1, Wrexham 1, Queen's Park Rangers 3, Swansea 2, Hull City também 2, West Bromwich 0, Derby County 1, Watford 0, Blackburn 1, Stoke 1, Birmingham 0, Sheffield Wednesday 0, Bristol City 3, Coventry City 1, Norwich 1, e no domingo, Southampton e Portsmouth empataram em 0-0. Os 2 times de Sheffield são os 2 lanternas do campeonato, hein? Classificação, os primeiros colocados, o G6 aqui. Aqui os 2 primeiros sobem direto para a Premier League e do 3º ao 6º disputam playoffs, tá? Middlesbrough 13, Stoke City em segundo 12, Bristol City 11, Leicester e West Bromwich 10 e o Coventry City com 9 pontos. Pela La Liga, rodada 4, na sexta, Sevilha 2, Elche também 2,
No sábado, Getafe 2, Oviedo 0, Real Sociedad 1, Real Madrid 2, Oyarzabal fez para o Real Sociedad, Mbappé e Arda Güler para o Real Madrid. O Atlético Bilbao perdeu em casa para o Alavés por 1-0, o Atlético de Madrid venceu o Villarreal por 2-0. No domingo, Celta de Vigo 1, Girona também 1, Levante 2, Betis também 2, na reestreia do Antony, né, pelo Betis. Aliás, só uma observação desse jogo Levante e Betis, o Levante estava ganhando 2-0, o Betis foi buscar um empate. E Barcelona 6, Valência 0, Fermin Lopes, Rafinha e Lewandowski fizeram 2 gols cada. Então, interessante, né? 3 jogadores fazendo 2 gols. Classificação: Real Madrid 12, Barcelona 10, Atlético Bilbao e Getafe com 9, Villarreal, Espanhol e Alavés com 7 pontos, os 7 primeiros colocados aqui. Série A italiana, rodada 3, no sábado, Cagliari 2, Parma 0, Juventus 4, Inter de Milão 3, jogão, teve gols de ambos os lados dos irmãos Thuram, né? Com o direito ao pai tá assistindo. Fiorentina 1, Napoli 3. O Højlund estreou com gol lá no Napoli. Parece que o pessoal que sai do Manchester United se dá bem fora, né? Foi assim com o McTominay e agora com o Højlund, né? Por enquanto, né? Pelo menos nessa estreia. No domingo, a Roma perdeu em casa para o Torino por 1-0. A Atalanta goleou o Lecce por 4-1. Pisa 0, Udinese 1. Sassuolo 1, Lazio 0. E Milan 1, Bolonha 0. Gol de Luka Modric. Depois tem notícia do Luka Modric, tá? Classificação: Napoli e Juventus com 100% de aproveitamento, 9 pontos cada. Udinese 7. Cremonese pode chegar a 9, porque tem um jogo a menos. Milan e Roma tem 6 pontos. Então o Cremonese pode também chegar na liderança aí. Pela Bundesliga, rodada 3 também. Na sexta, Bayern Leverkusen 3, Eintracht Frankfurt 1. No sábado, Freiburg 3, Stuttgart 1. Heidenheim 0, Borussia Dortmund 2, Mainz 0, Leipzig 1, Union Berlin 2, Hoffenheim 4, bastante gol aqui, viu? Wolfsburg 3, Colônia 3, jogo maluco esse jogo, porque teve 3 gols no final do jogo, nos acréscimos, impressionante. Bayern de Munique, sua rotina de goleadas, 5, Hamburgo 0. No domingo, São Paulo de virada 2, Augsburg 1 e Borussia Mönchengladbach 0, Werder Bremen 4. Classificação: Bayern de Munique liderando com 100% de aproveitamento, 9 pontos. Dortmund, Colônia e São Paulo com 7. Frankfurt, Hoffenheim e RB Leipzig com 6 pontos. Ligue 1. Vamos lá, rodada 4. Na sexta, o Olympique de Marseille goleou o Lorient por 4-0. No sábado, Nice 1, Nantes 0, Auxerre 1, Mônaco 2. No domingo, Lille 2, Toulouse 1, Paris Saint-Germain 2, Lens 0. Daqui a pouco também tem notícia do Paris Saint-Germain. Metz 1, Angers 1, Brest 1, Paris FC 2, Strasbourg 1, Le Havre 0 e Rennes 3, Lyon 1. Classificação: PSG com 100% de aproveitamento, 12 pontos. Lille tem 10. Mônaco, Lens e Strasbourg tem 9. O Rennes tem 7 pontos, ok? Vamos lá. Na Eredivisie aqui, ó. No sábado, Ajax 3, Wolves 1. Go Ahead Eagles 3, Volendam 0. Niemen 3, PSV 5. Twente 2, Breda 2, Feyenoord 1, Heerenveen 0. No domingo, Excelsior 0, Sparta Rotterdam 1, Heracles 1, AZ Alkmaar 2, Utrecht 0, Groningen 1. Telstar 1, Sittard 3. Classificação: Feyenoord com jogo a menos e PSV tem 12 pontos cada. Ajax 11, AZ Alkmaar tem 10, também tem um jogo a menos. Niemen, Utrecht, Groningen e Sparta Rotterdam tem 9 pontos cada. Aqui os 4 primeiros do quinto ao oitavo disputam vaga para a Liga Europa. Tem uma série de regrinhas aqui, podemos dizer assim, né? Pela Liga Portugal, Benfica e Santa Clara empataram na sexta-feira em 1-1. Benfica, hein? Alverca 1, Tondela 0. No sábado, Estoril 3, AFS 1. Moreirense 3, Rio Ave 1. Porto 1, Nacional 0, Famalicão 1, Sporting 2. No domingo, Estrela da Amadora 0, Vitória de Guimarães 2, Arouca 0, Casa Pia 2 e Braga 0, Gil Vicente 1.
Classificação: Porto tem 100% de aproveitamento em 5 jogos, 15 pontos. Sporting Moreirense tem 12. Benfica com um jogo a menos, Famalicão com 10 pontos junto com o Famalicão e o Gil Vicente, tá? Tá rolando a Copa Intercontinental, da qual o campeão da Libertadores e o campeão da Copa da Liga dos Campeões, o PSG, vai participar, tá? Então, começou aí, Pirâmides do Egito 3, Auckland City da Nova Zelândia 0. Então o Pirâmides vai enfrentar o Al Ahly da Arábia Saudita na próxima fase. Vamos para um rápido intervalo, já temos notícias do futebol, não sai daí. Visionária Esportes. E voltamos com o Visionário Esportes, vamos para as notícias do futebol. Agora a gente vai colocar também, se tiver notícia do mercado da bola, né, junto aqui com as notícias do futebol, já que as janelas, né, já foram praticamente encerradas, né, então nós vamos adaptar aqui, daqui para frente, ok? Vamos lá. Harry Kane segue escrevendo história na Alemanha. Neste fim de semana, o atacante inglês marcou de pênalti na goleada do Bayern de Munique por 5-0 sobre o Hamburgo. Com esse gol, ele alcançou uma marca impressionante. Ele já balançou as redes contra todos os clubes que enfrentou na Bundesliga. Em sua terceira temporada no futebol alemão, Kane soma gols diante de 20 adversários diferentes no campeonato. A atuação reforça o peso do camisa 9, que hoje é a principal referência ofensiva do Bayern. Além dele, Gnabry, Pavlovic e Luiz Dias também marcaram na vitória. Martin Braithwaite sofreu uma lesão grave na derrota do Grêmio para o Mirassol pelo Brasileirão e está fora de combate pelo restante de 2025. O atacante dinamarquês rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda em lance do segundo tempo e passará por cirurgia nos próximos dias. Braithwaite vinha atuando como titular desde sua chegada em meados de 2024, sendo uma das esperanças ofensivas do time. Com sua ausência, Mano Menezes deverá apostar em Carlos Vinícius para o comando de ataque nas próximas rodadas. O clube emitiu nota oficial confirmando a gravidade da contusão e informando que o procedimento cirúrgico será realizado em breve. No confronto Grêmio-Mirassol ocorrido neste sábado, uma substituição equivocada chamou a atenção no segundo tempo. Aos 18 minutos da etapa final, Alisson, número 47, saiu de campo para a entrada de Pavon, número 7. Mas o plano original de Mano Menezes era que saísse João Pedro. O técnico reagiu no banco, tentando reverter o erro e chegou a discutir com membros da comissão técnica. Após o jogo, Mano admitiu que o erro foi interno, falha de comunicação dele com o auxiliar Thiago Kozlowski. Ele deixou claro que a arbitragem não errou tecnicamente. Recebeu o bilhete com o número errado, que partiu da comissão do Grêmio. Mano afirmou que pretendia colocar Pavon para dar mais ofensividade ao time, mantendo Alisson em campo. O vice-presidente de futebol do Internacional, José Olavo Bisol, garantiu que Roger Machado será o treinador do Colorado no Grenal 448, apesar da goleada sofrida por 4-1 diante do Palmeiras. Bisol reclamou durante a postura do time, dizendo que faltou ímpeto, mobilização e atitude em campo. Reclamou duramente, né, da postura do time, né, dizendo que faltou ímpeto, mobilização e atitude em campo, considerando que o desempenho não condiz com a grandeza do clube. A cobrança é permanente, todos temos responsabilidade, afirmou, ressaltando que a diretoria, comissão técnica e atletas serão avaliados. O dirigente admitiu preocupação com os resultados recentes, reconhecendo que a derrota foi muito ruim, mas afirmou que o clássico Grenal representa uma nova chance de reação. Renan Lodge rescindiu unilateralmente seu contrato com o Al Hilal depois de ficar de fora da lista de inscritos para o Campeonato Saudita 2025-2026. Em comunicado, ele afirma que tentou resolver de forma amigável, mas foi informado de que não poderia exercer sua profissão caso permanecesse sem condições de jogar. O clube saudita confirmou ter recebido a notificação enviada pelos representantes legais do jogador e declarou que vai adotar todas as medidas legais necessárias para resguardar seus direitos contratuais. Renan Lodge já retornou ao Brasil. Vamos ver como vai terminar isso.
O STJD concedeu efeito suspensivo ao atacante Bruno Henrique do Flamengo. Ele havia sido punido com 12 jogos de suspensão e multa de R$60 mil por fraude esportiva ligada a apostas. A acusação, que incluiu manipulação de resultado ao forçar cartão amarelo em partida de 2023. Com a decisão, Bruno Henrique está liberado para jogar até o julgamento final pelo pleno do STJD. Mesmo com a liberação, o Flamengo optou por não relacionado para o jogo contra o Juventude que aconteceu nesse domingo, alegando dores do atleta e a proximidade da viagem a Caxias do Sul. O foco agora está no duelo da Libertadores contra o Estudiantes, quinta-feira, dia 18, para o qual Bruno Henrique poderá ser opção. O técnico Filipe Luiz recebeu proposta do clube turco Fenerbahçe da Turquia para assumir a equipe e deixou claro que não há interesse neste momento. O Flamengo também não desejava abrir mão de seu treinador, valorizando o trabalho atual. O Fenerbahçe ofereceu compensação financeira ao Flamengo para viabilizar a saída, mas Filipe Luiz recusou até mesmo negociar. Ele justificou que está em meio a um projeto de continuidade no rubro-negro que ainda está em curso. Filipe Luiz tem contrato até o fim de 2025 e o Flamengo já fez proposta de renovação com duração até 2026, com possibilidade de prorrogação. Ele reiterou compromisso com o clube, destacando que reconhece o momento certo para tais mudanças e que considera ainda estar em processo de formação profissional. Bruno Rodrigues voltou a atuar pelo Palmeiras após mais de 1 ano e 7 meses afastado por lesões. O atacante substituiu Vitor Roque aos 34 minutos do segundo tempo na vitória do Verdão sobre o Internacional neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Ele quase marcou um gol ao tentar uma cobertura sobre o goleiro adversário. Bruno Rodrigues não jogava desde 24 de janeiro de 2024, quando sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante o Campeonato Paulista. Após passar por duas cirurgias, ele completou sua recuperação e foi relacionado para a partida contra o Internacional. A torcida do Palmeiras comemorou seu retorno com aplausos no Allianz Parque. O goleiro mexicano Guillermo Ochoa, lembra dele? 40 anos, assinou contrato com o Limassol, clube da primeira divisão do Chipre, com o objetivo de manter-se ativo e buscar sua 6ª participação em Copas do Mundo. O Limassol, fundado em 1930, é um dos clubes mais tradicionais do Chipre, com 6 títulos nacionais e uma escola rica no futebol local. Ochoa, que iniciou sua carreira no Clube América, já atuou em clubes da França, Espanha, Bélgica, Itália e Portugal, e agora inicia sua 7ª experiência europeia. O clube cipriota destaca que a experiência, personalidade e liderança de Ochoa são esperados para fortalecer significativamente o elenco da equipe. O técnico Martim Palermo justificou a reintegração de Daverson ao elenco do Fortaleza, destacando que apesar de seu temperamento intenso, o atacante é um jogador importante para a equipe. Palermo afirmou que tem conversado com Daverson e acredita que ele pode ser uma opção valiosa para o time, reconhecendo sua loucura interna, mas ressaltando que aprecia esse tipo de jogador. Daverson havia sido afastado pelo ex-treinador Renato Paiva, mas foi reintegrado por Palermo após a sua chegada ao clube. No jogo contra o Vitória, Daverson não foi relacionado, mas o técnico afirmou que está trabalhando para que ele esteja disponível em breve. O Fortaleza venceu Vitória por 2-0 com gols de Breno Lopes e Bruno Pacheco na estreia de Martim Palermo como treinador. O técnico da seleção brasileira Carlo Ancelotti afirmou que a convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 dependerá de sua condição física. Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, Ancelotti destacou que apesar do talento inegável de Neymar, ele só será chamado se estiver 100% fisicamente, não 80%. O treinador enfatizou que o objetivo do atacante deve ser estar pronto em junho de 2026, quando o Mundial terá início. Ancelotti também mencionou que a ausência de Neymar nas próximas datas FIFA, como os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, não impede sua participação no torneio, desde que esteja em plena forma física. Vamos ver isso aí, né? A CBF está em conversas avançadas para agendar 2 amistosos da seleção brasileira contra as seleções europeias de alto nível na data FIFA de março de 2026. Além da negociação com a França, a CBF está buscando confirmar confrontos com a Croácia ou a Holanda. A ideia é que a seleção encare 2 seleções da primeira prateleira da Europa durante esse período. O técnico Carlo Ancelotti tem enfatizado a importância de enfrentar seleções de alto nível para preparar a equipe para a Copa do Mundo de 2026. Esses amistosos são vistos como fundamentais para testar a equipe contra estilos de jogo diferentes
e fortalecer o entrosamento do elenco. Ainda não há confirmação oficial das datas e locais dos jogos, mas a CBF está trabalhando para fechar os detalhes logísticos e garantir que os confrontos ocorram conforme planejado. Pode ser que seja nos Estados Unidos esses jogos, tá? Mas enfim, estamos aí vendo aí, até mesmo na Europa, né? Tá em negociações, vamos aguardar. Rápido intervalo, já voltamos com mais notícias do futebol. Visionária Esportes. E voltamos com o Visionário Esportes, vamos para mais notícias do futebol aqui para vocês. Susana Agostini, ex-atacante do Santos e da Ponte Preta, faleceu neste domingo aos 43 anos, vítima de um câncer agressivo no útero. Natural de Itapuí, interior de São Paulo, Susana foi a quarta maior artilheira da história das Sereias da Vila, com 78 gols marcados. Ela integrou a geração mais vitoriosa do futebol feminino santista, conquistando títulos como a Copa Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista. Além do Santos e da Ponte Preta, também defendeu as equipes do América de Ribeirão Preto, América São José do Rio Preto, Rio Preto e Realidade Jovem. O velório ocorrerá nesta segunda, hoje no caso, né, Itapuí, cidade natal da ex-jogadora. 3 jogadores do Londrina denunciaram uma tentativa de manipulação de resultados na partida contra o Maringá, válida pela Série C do Campeonato Brasileiro. Os atletas foram abordados por empresários que ofereceram R$15 mil para que recebessem um cartão amarelo nos primeiros 27 minutos do jogo. Os jogadores recusaram a proposta e imediatamente informaram a diretoria do clube. O Londrina comunicou a CBF e a Federação Paranaense de Futebol, além de acionar o Ministério Público do Paraná. A Operação Derby, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão em Salvador, Bahia e Itapema, Santa Catarina. Os empresários envolvidos são Rodrigo Reis e Igor Freitas, filho do ex-boxeador Acelino Popó Freitas. O Londrina reafirma seu compromisso com a integridade do esporte e colabora com as autoridades para esclarecer os fatos. O Esporte Clube do Recife divulgou uma nota oficial criticando a atuação do árbitro Anderson Daronco na partida contra o Red Bull Bragantino, válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube considerou a arbitragem tendenciosa e afirmou que ela interferiu de maneira decisiva no resultado do jogo. A principal queixa foi a não marcação de um pênalti claro em Derek Lacerda no primeiro tempo, mesmo com as imagens evidenciando o toque. Além disso, o Sport questionou a marcação de um pênalti a favor do Bragantino no segundo tempo, sem consulta ao VAR, alegando que as imagens não mostram o contato do jogador rubro-negro no adversário. A direção do clube anunciou que levará a queixa à Confederação Brasileira de Futebol e pedirá explicações sobre as decisões tomadas durante a partida. O Corinthians alcançou um novo marco no futebol feminino brasileiro ao registrar a maior renda de um jogo de clubes na história da modalidade. Na final do Campeonato Brasileiro de 2025 contra o Cruzeiro, realizada na Neoquímica Arena, o clube arrecadou R$1.237.699. O público total foi de 41.130 pessoas, com 40.727 pagantes, consolidando a partida como a terceira com o maior público da história do futebol feminino no Brasil. O recorde anterior era de R$ 974.416,30, alcançado na decisão contra o São Paulo em 2024. Além disso, a equipe conquistou o heptacampeonato brasileiro, vencendo o Cruzeiro por 1-0 com gol de Thaís Ferreira. Este feito reforça a liderança do Corinthians no desenvolvimento e profissionalização do futebol feminino no país. O volante André Luiz, de 19 anos, fez sua estreia pelo time profissional do Corinthians na vitória por 1-0 sobre o Fluminense no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Formado nas categorias de base do clube desde o Sub-11, André foi promovido ao elenco principal após cerca de 2 meses de treinamentos sob o comando do técnico Dorival Júnior, que tem acompanhado de perto o desenvolvimento do jovem atleta. Em reconhecimento ao seu potencial, o Corinthians renovou o contrato de André até dezembro de 2029, com uma valorização salarial significativa. A multa rescisória nacional foi elevada de 28 milhões para 112 milhões de reais, enquanto para clubes estrangeiros o valor saltou de 40 milhões de euros, aproximadamente 250 milhões de reais, para 100 milhões de euros, cerca de 630 milhões de reais, tornando-se uma das mais altas da história do clube. Vamos acompanhar a carreira desse jogador, né?
O Paris Saint-Germain venceu o Lens por 2-0, mantendo 100% de aproveitamento no campeonato francês, mas perdeu 3 jogadores importantes por lesão. O atacante georgiano Kvaratskhelia sofreu uma lesão na panturrilha após menos de 30 minutos de jogo e deixou o campo com dificuldades. O meia sul-coreano Lee Kang-in também saiu mais cedo, mas sua lesão parece menos grave. O zagueiro brasileiro Beraldo foi retirado de maca, indicando uma possível lesão mais séria. Essas baixas aumentam a lista de desfalques do PSG, que já contava com Dembélé e Doué. O técnico Luiz Henrique afirmou que é necessário aguardar os exames médicos para avaliar a gravidade das lesões e a disponibilidade dos jogadores para a estreia na Liga dos Campeões da UEFA. O defensor francês Presnel Kimpembe anunciou sua aposentadoria do futebol profissional após uma carreira marcante de 20 anos no Paris Saint-Germain, iniciando sua jornada nas categorias de base do clube aos 10 anos. Kimpembe subiu pelas divisões até se tornar um pilar da defesa parisiense. Durante sua estadia, disputou 241 partidas e conquistou 26 títulos, incluindo a Liga dos Campeões de 2025, 8 títulos da Ligue 1, 7 Copas da França, 5 Copas da Liga e 5 Supercopas da França. Além disso, foi parte da seleção francesa campeã da Copa do Mundo de 2018. Após uma temporada marcada por lesões, incluindo uma ruptura no tendão de Aquiles em 2023, Kimpembe retornou aos gramados em fevereiro de 2025. No entanto, decidiu encerrar sua carreira profissional e se transferir para o Qatar, clube que compartilha a mesma propriedade do PSG. O PSG prestou uma homenagem a Kimpembe durante a vitória por 2-0 sobre o Lens no Parque dos Príncipes, reconhecendo sua dedicação e contribuição ao clube. O volante William Arão, atualmente no Santos, quitou a dívida de aproximadamente 6 milhões de reais com o Botafogo, encerrando uma disputa judicial que se arrastava desde 2015. Naquela época, Arão deixou o clube de forma polêmica, recusando-se a cumprir a cláusula de renovação automática do contrato, que previa o pagamento de 400 mil reais. Após essa recusa, o jogador acertou com o Flamengo e posteriormente com outros clubes, enquanto o Botafogo buscava na justiça a reparação por perdas e danos. Em 2019, a justiça condenou Arão a pagar cerca de 4 milhões de reais, valor que foi atualizado ao longo dos anos, totalizando aproximadamente 6 milhões de reais na execução final. O montante será destinado ao Botafogo Associativo. O goleiro do Santos, Gabriel Brazão, sofreu uma forte pancada na cabeça durante a partida contra o Atlético Mineiro na Arena MRV pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 3 minutos do segundo tempo, Brazão saiu para cortar um cruzamento e acabou sendo atingido com o joelho ao direito do adversário Igor Gomes, resultando em um grande inchaço na testa. Apesar do impacto, o goleiro tentou continuar em campo, realizando uma defesa antes de sofrer um gol. No entanto, minutos depois ele caiu no gramado com sinais de tontura e precisou ser retirado de ambulância. O Santos informou que Brazão foi encaminhado ao Hospital Mater Dei em Belo Horizonte para exames. Felizmente, os exames não detectaram alterações e o goleiro recebeu alta, retornando com a delegação para São Paulo. Em suas redes sociais, Brazão tranquilizou os torcedores, afirmando que não passou de um susto. O lateral esquerdo Enzo Dias deixou o campo no intervalo da vitória do São Paulo sobre o Botafogo após sentir dores no tornozelo esquerdo. O argentino, que havia sido destaque no primeiro tempo, com uma assistência e um chute no travessão, iniciou tratamento imediato com gelo e será reavaliado nos próximos dias. O técnico Hernan Crespo afirmou que Enzo Dias terá condições de enfrentar a LDU na próxima quinta-feira, pelas quartas de final da Libertadores. Já o lateral Wendel, que substituiu Enzo Dias, também sentiu desconforto no adutor esquerdo durante a partida. O jogador, que retornava de uma lesão muscular na coxa, foi poupado dos treinos dessa segunda-feira e será monitorado ao longo da semana para avaliar sua condição física. A dupla de laterais preocupa a comissão técnica do São Paulo para o confronto decisivo na competição continental. O meio-campista croata Luka Modric, de 40 anos, fez história ao marcar seu primeiro gol pelo Milan na vitória por 1-0 sobre o Bolonha em partida válida pela Série A italiana. O gol, marcado aos 16 minutos do segundo tempo, veio após um cruzamento de Alex Saelemaekers, consolidando Modric como o meio-campista mais velho a balançar as redes na história da competição. Ele superou o recorde anterior de Niels Lidholm, que havia marcado aos 38 anos e 169 dias em 1961. Além disso, Modric se junta a uma lista exclusiva de jogadores que marcaram após os 40 anos, incluindo Zlatan Ibrahimovic e Alessandro Costa Curta.
O atacante sueco Alexander Isak, contratado por 125 milhões de libras junto ao Newcastle, fará sua estreia pelo Liverpool na próxima quarta-feira contra o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões. O técnico Arne Slot confirmou que Isak está em condições de atuar por até 45 minutos após iniciar os treinos com a equipe nesta semana. Slot ressaltou que, devido à falta de uma pré-temporada completa e à necessidade de adaptação, a estreia será gradual, visando preservar a integridade física do jogador. Isak não foi relacionado para o jogo contra o Burnley, mas está pronto para contribuir na partida contra os espanhóis. O Manchester United vive um dos piores momentos de sua história recente na Premier League, com apenas 4 pontos conquistados em 4 partidas nesta temporada. A derrota por 3-0 para o Manchester City no último domingo deixou a equipe na 14ª posição da tabela, com um saldo negativo de -3. Desde a chegada do técnico português Rubem Amorim em novembro de 2024, o clube obteve apenas 8 vitórias em 31 jogos da Liga, a pior marca de um treinador do United desde a Segunda Guerra Mundial. Meu Deus! Apesar das críticas e da pressão crescente, Amorim se mantém firme em sua filosofia tática, insistindo em seu esquema 3-4-2-1, mesmo diante dos resultados negativos. O próximo desafio será contra o Chelsea. Não tá fácil a vida do United, né? E uma nova derrota poderá intensificar ainda mais as cobranças sobre o comandante. Um rápido intervalo. Daqui a pouco voltaremos com as notícias dos outros esportes. Visionária Esportes. Estamos aqui com mais um bloco do Visionário Esportes. Vamos para as notícias dos outros esportes aqui, as principais aqui para vocês aqui, ó. O WTA 250 São Paulo Open, realizado no Parque Villa-Lobos em São Paulo, coroou suas campeãs neste domingo. Na final de simples, a francesa Tiansouha Rakotomanga Rajaoná, é difícil, hein? De 19 anos, conquistou seu primeiro título de WTA ao derrotar a indonésia Janice Tien por 2-0, 6-3 e 6-4. Rakotomanga Rajaoná, que já havia salvado match points na estreia contra Ana Sofia Sanches, se tornou a primeira francesa a vencer um torneio de WTA em quadras duras desde Caroline Garcia em 2022. Na chave de duplas, a brasileira Luísa Stefani, ao lado da húngara Timea Babos, superou a parceria nacional formada por Ingrid Martins e Laura Pigossi por 2-1, parciais de 4-6, 6-3 e 10-4. Este é o terceiro título da temporada para Stephanie Babos, que mantém o favoritismo ao vencerem a final em 1 hora e 29 minutos. O Brasil garantiu sua classificação para os qualificatórios da Copa Davis 2026 ao vencer a Grécia por 3-1 em confronto realizado neste domingo, dia 14, em Atenas. O jovem tenista João Fonseca, de 19 anos, foi o destaque da série, derrotando Stefanos Tsitsipas por 2-1, parciais de 6-4, 3-6 e 7-5 em 2 horas e 7 minutos de partida. E Stefanos Sakelardes por 2-0, 7-5, 6-3 no primeiro dia de jogos. Além disso, a dupla brasileira formada por Marcelo Melo e Rafael Matos venceu os gregos Tsitsipas e Petros Tsitsipas por 6-3 e 6-4, 2-0, garantindo o segundo ponto para o Brasil. Com essa vitória, o Brasil assegura sua participação nos qualificatórios mundiais da Copa Davis, enquanto a Grécia disputará a repescagem para permanecer no grupo 1. A seleção brasileira masculina de vôlei iniciou sua campanha no Campeonato Mundial de 2025 com uma vitória de virada sobre a China por 3-1, com parciais de 19-25, 25-23, 25-22 e 25-21. A partida foi realizada neste domingo na SM Mall of Asia Arena em Pasay City, Filipinas. O ponteiro Arthur Bento foi o destaque da partida, contribuindo com 17 pontos. O Brasil enfrentou dificuldades no primeiro set, mas se ajustou e dominou os sets seguintes, garantindo os primeiros 3 pontos no grupo H. A seleção brasileira busca o tetracampeonato na competição, sendo medalhista nas últimas 6 edições do torneio. O próximo desafio será contra a República Tcheca hoje, às 11 horas da noite, horário de Brasília.
O brasileiro Diego Lopes conquistou uma vitória impressionante sobre o outro brasileiro Jean Lord Silva no evento principal do UFC Fight Night, realizado em 13 de setembro no First Bank Center em San Antonio, Texas. Lopes aplicou um nocaute técnico no segundo round aos 4 minutos e 48 segundos após acertar um cotovelo giratório seguido de socos no solo. A vitória marcou a primeira derrota de Silva no UFC e interrompeu sua sequência invicta de 13 lutas. O combate foi amplamente reconhecido como uma das melhores lutas do ano, recebendo os prêmios de luta da noite e performance da noite, totalizando $100 mil em bônus para Lopes. O ex-campeão do UFC, Vitor Belfort, compartilhou uma história inédita sobre uma proposta milionária que recebeu do lendário boxeador Muhammad Ali. Aos 20 anos, Belfort foi convidado por Ali para um almoço em sua casa, acompanhado de sua mãe e do advogado do campeão. Durante o encontro, Ali expressou interesse em profissionalizar Belfort no boxe, oferecendo-lhe uma oportunidade única na nobre arte. Belfort, que sempre teve uma paixão pelo boxe, revelou que sua mãe ficou surpresa ao ver Ali aparecer em sua casa, já que ele era um grande fã do pugilista. Apesar da proposta tentadora, Belfort optou por seguir seu sonho no MMA, recusando a oferta de Ali. Ele relembrou o momento com carinho e gratidão, destacando a importância de Ali como inspiração em sua carreira. Interessante, né? O boxeador americano Terence Bud Crawford conquistou um feito histórico ao derrotar o mexicano Canelo Álvares por decisão unânime na noite de sábado no Allegiant Stadium em Las Vegas. Com essa vitória, Crawford se tornou o primeiro homem na era dos 4 cinturões a conquistar o título indiscutível em 3 categorias diferentes: super leve, médio e super médio. Os juízes pontuaram a luta com 116 a 112, 115 a 113 e 115 a 113 a favor de Crawford, que agora possui um cartel invicto de 42 vitórias e 31 nocautes. Apesar de subir 2 divisões de peso, Crawford demonstrou superioridade técnica, neutralizando o poder de Álvares com uma movimentação estratégica e contra-ataques precisos. O evento, transmitido ao vivo pela Netflix, atraiu um público recorde de 70.482 espectadores e milhões de telespectadores ao redor do mundo. Após a luta, Álvares reconheceu a habilidade de Crawford, afirmando: "Ele é um grande lutador habilidoso, e dou crédito ao Crawford, obviamente." O boxe brasileiro fez história no Campeonato Mundial de Boxe 2025, realizado em Liverpool, conquistando 4 medalhas, 1 de ouro e 3 de prata. Rebeca Lima brilhou na categoria até 60 quilos, derrotando a polonesa Aneta Rygielska por 3-2 na decisão dos juízes. Esta vitória marcou sua primeira participação em um Mundial adulto e garantiu um título inédito para o Brasil. Yuri Falcão, na categoria até 65 quilos, enfrentou o uzbek Atskuja Muidikujaev. Acho que é isso. E apesar de uma luta equilibrada, ficou com a medalha de prata. Falcão já havia derrotado um campeão olímpico na semifinal, destacando-se como uma das promessas do boxe brasileiro. Isaías Ribeiro Filho, conhecido como Samurai, competiu na categoria até 90 quilos e também conquistou a prata ao ser derrotado pelo uzbek Turabek Habibulaev. Isaías, de 23 anos, já é tetracampeão brasileiro e tem se destacado no cenário internacional. Por fim, Luiz Gabriel Oliveira, apelidado de Bolinha, disputou a final na categoria até 60 quilos contra Abdulmalik Kaklokov, também do Uzbequistão. A luta foi interrompida devido a um corte no rosto de Bolinha, que não impediu sua conquista da medalha de prata. Com essas conquistas, o Brasil alcançou sua melhor campanha na história do Mundial de Boxe, consolidando-se como potência na modalidade. O piloto Christopher Bell conquistou a vitória na etapa de Bristol da NASCAR Cup Series, realizada neste sábado no Bristol Motor Speedway, Tennessee. Partindo da 4ª posição, Bell assumiu a liderança nas últimas 4 voltas após uma relargada decisiva, superando Brad Keselowski por 0,343 segundos. 3 décimos, né? Esta vitória marcou sua 4ª da temporada e encerrou uma sequência de 24 corridas sem triunfos. Com esse resultado, Bell e sua equipe Joe Gibbs Racing completaram uma varrida na primeira rodada dos playoffs, já que seus companheiros de equipe Denny Hamlin e Chase Briscoe também venceram suas respectivas corridas na rodada. O pódio foi completado por Zane Smith, Ryan Blaney e Joey Logano.
A corrida foi marcada por 14 bandeiras amarelas devido ao desgaste excessivo dos pneus, o que exigiu mais paradas nos boxes e aumentou a tensão entre os pilotos. Com essa vitória, Bell avançou para a próxima fase dos playoffs, que terá início no dia 21 de setembro em New Hampshire. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com mais notícias dos outros esportes. Visionária Esportes. E voltamos com o Visionária Esportes. Vamos para mais notícias dos outros esportes. Hoje tem bastante notícia por aqui, né? Vamos lá. O piloto espanhol José Antonio Rueda conquistou sua 8ª vitória da temporada após ultrapassar Máximo Quiles na última curva pela Moto3. A corrida foi decidida por apenas 0,113, destacando-se pela competitividade e emoção. José Antônio Rueda então venceu com Máximo Quiles em segundo, Adrian Fernandes em terceiro, Joel Kelso da KTM em quarto e Ángel Piqueras em quinto lugar. Com essa vitória, Rueda ampliou sua liderança no campeonato para 78 pontos sobre Ángel Piqueras. Pela Moto 2, o italiano Celestino Vietti dominou a corrida, conquistando sua 2ª vitória consecutiva. Ele superou Daniel Holgado e Manuel Gonçalves, consolidando sua posição de destaque na corrida. Então, em terceiro, Celestino Vietti ganhou, Daniel Holgado em segundo, Manuel Gonçalves em terceiro, Jake Dixon em quarto, Fermin Aldegger em quinto. Vietti estabeleceu um novo recorde de pista com o tempo de 1 minuto e 34 segundos 650, superando o anterior de Aron Canet. O espanhol Marc Marquez venceu o GP de San Marino, superando Marco Bezzecchi nas últimas voltas pela MotoGP. Com essa vitória, ele alcançou 512 pontos na temporada, estabelecendo um novo recorde de pontos em uma única temporada. Seu irmão Alex Marques completou o pódio em terceiro lugar. Em quarto lugar ficou Franco Morbidelli e em quinto Fábio Di Gianantonio. Com 182 pontos de vantagem, Marques pode garantir seu 7º título mundial já no próximo GP do Japão. Vamos a alguns resultados da semana 2 da NFL. O Philadelphia Eagles venceu o Kansas City Chiefs por 20-17. Os Chiefs sofreram sua 2ª derrota consecutiva, desta vez em casa, e Patrick Mahomes teve dificuldades contra a defesa de Filadélfia, que conseguiu limitar o ataque de Kansas City. O Seattle Seahawks venceu o Pittsburgh Steelers por 31-17. Os Seahawks dominaram a segunda metade do jogo, superando os Steelers com uma defesa sólida e um ataque eficiente. Sam Darnold teve uma performance sólida, lançando para 295 jardas e 2 touchdowns. Buffalo Bills 30, New York Jets 10. Os Bills impuseram uma vitória convincente sobre os Jets, com James Cook correndo para 132 jardas e 2 touchdowns. Josh Allen também contribuiu com 148 jardas aéreas e 59 terrestres. O Indianapolis Colts venceu o Denver Broncos por 29-28, um jogo emocionante decidido nos últimos segundos, com um field goal de 45 jardas de Spencer Schrader após uma penalidade de leverage contra Denver. Jonathan Taylor teve uma performance destacada com 165 jardas corridas e 50 jardas recebidas. A NFL aplicou uma multa de $12.172 ao jogador do Los Angeles Chargers, Tahir Tart, após ele agredir o tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, durante o jogo realizado em São Paulo, no dia 5 de setembro. O incidente ocorreu no terceiro quarto, quando Kelce empurrou o Tart, que respondeu com um tapa aberto no capacete de Kelce. A arbitragem aplicou uma penalidade de 15 jardas por violência desnecessária, mas não expulsou o Tart, pois o tapa foi considerado de mão aberta, o que, segundo as regras da NFL, não caracteriza uma ação desqualificante. Após o jogo, o técnico do Chiefs, Andy Reid, expressou surpresa pela não expulsão, afirmando que não compreendia a decisão da arbitragem. Além disso, Tart fez uma postagem provocativa nas redes sociais, mencionando a cantora Taylor Swift, namorada de Kelce, que gerou críticas de fãs e aumentou a polêmica em torno do incidente. A multa de $12.172 é o valor padrão para uma primeira infração de agressão na NFL. Apesar da penalidade, Tart não foi suspenso e continuará participando das próximas partidas do Chargers. O atleta tanzaniano Alphonse Simbu conquistou a medalha de ouro na maratona masculina do Campeonato Mundial de Atletismo de 2025, realizado em Tóquio, com um tempo de 2 horas 9 minutos e 48 segundos. Simbu superou o etíope Amanal Petros, que também completou a prova em 2 horas
9 minutos e 48 segundos, garantindo a prata. O pódio foi completado pelo francês Elias Awani, que terminou com o tempo de 2 horas, 9 minutos e 53 segundos. Essa vitória representa o primeiro título mundial da Tanzânia na maratona masculina, marcando um feito histórico para o país. Simbu já havia sido vice-campeão da maratona de Boston em 2025, consolidando-se como uma das principais figuras do atletismo mundial no momento. A velocista americana Melissa Jefferson Wooden brilhou na final dos 100 metros rasos, conquistando a medalha de ouro, com um tempo impressionante de 10 segundos e 61 centésimos, estabelecendo um novo recorde do Campeonato Mundial de Atletismo e tornando-se a 4ª mulher mais rápida da história da prova. Ela superou a jamaicana Tina Clayton, que obteve a prata com 10 segundos e 76 centésimos, e a campeã olímpica Julian Alfred, que ficou com bronze ao completar a prova em 10 segundos e 84 centésimos. A veterana jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce encerrou sua carreira com o 6º lugar, marcando sua última participação em campeonatos mundiais. O jamaicano Oblique Seville brilhou na final masculina dos 100 metros rasos, consolidando a medalha de ouro com um tempo de 9 segundos e 77 centésimos, estabelecendo um novo recorde pessoal e garantindo a primeira vitória da Jamaica na prova desde a aposentadoria de Usain Bolt. Ele superou seu compatriota Kishan Thompson, que obteve a prata com 9 segundos e 82 centésimos, e o americano Noah Lyles, que ficou com bronze ao completar a prova com 9 segundos e 89 centésimos. Seville creditou sua vitória à confiança e ao trabalho com seu treinador Glenn Mills, ex-treinador de Bolt. É uma nova geração de jamaicanos aí, hein? O brasileiro Hugo Calderano conquistou a medalha de prata no WTT Champions de Macau, realizado neste domingo na China. Na final ele foi derrotado pelo chinês Wang Shuqing, atual vice-líder do ranking mundial, por 4-0, com parciais de 11-9, 11-7, 11-9 e 11-4. Apesar da derrota, Calderano teve uma campanha sólida no torneio, derrotando adversários de alto nível, incluindo o dinamarquês Anders Lind, o alemão Patrick Franziska e o também alemão Dan Kiel. Com o vice-campeonato, o brasileiro acumula pontos importantes no ranking mundial e deve subir para a 3ª posição na próxima atualização. Além disso, ele garante vaga na WTT Finals do tênis de mesa, que será realizada em Hong Kong entre os dias 10 e 14 de dezembro. Neste domingo, a Alemanha conquistou o título do Eurobasket 2025 ao vencer a Turquia por 88-83 na final disputada em Riga, na Letônia. Dennis Schroeder brilhou nos momentos decisivos, anotando os últimos 6 pontos da partida, incluindo 2 lances livres cruciais. Isaac Bonga também teve papel fundamental, liderando a equipe com 20 pontos e realizando uma importante recuperação ofensiva no quarto final. A Turquia, que liderava por 6 pontos no intervalo, viu sua vantagem diminuir devido a faltas decisivas e arremessos errados nos últimos minutos finais. Na disputa pelo 3º lugar, a Grécia superou a Finlândia por 92-89, conquistando sua primeira medalha no Eurobasket desde 2009. Giannis Antetokounmpo teve uma atuação dominante, registrando 30 pontos, 17 rebotes, 6 assistências e 2 tocos. Apesar de uma reação final da Finlândia, que chegou a reduzir a diferença para 1 ponto, a Grécia manteve a vantagem com lances livres decisivos de Giannis nos segundos finais. Bom, vamos à agenda esportiva do dia para a gente ir finalizando o programa aqui. Vamos lá. Pelo Brasileirão da Série A, às 8 da noite tem Bahia e Cruzeiro, com transmissão do Sport TV e do Premier. No Brasileirão Série B, tem às 7 da noite Ferroviária e Novo Horizontino pela ESPN. Às 9h30 tem CRB e Amazonas, transmissão do Sportnet e do Disney+. Futebol italiano, complemento da rodada da Série A italiana. Às 1h30 tem Verona e Cremonese, com transmissão da ESPN 3. E às 15h45, Como e Gênua, com transmissão da EX Sports e da Disney+. Pelo futebol no mundo, a AFC Champions League, a Liga dos Campeões da Ásia, à 1 da tarde tem Al Wahda e Al Ittihad, com transmissão da ESPN 4. Al Wahda é dos Emirados Árabes, né? Às 3h15 tem Al Ahly e Nazaf Karshi do Uzbequistão, com transmissão da ESPN. Tem futsal também, às 7 da noite tem Liga Nacional de Futsal São Lourenço e São José, transmissão no YouTube da Liga Nacional de Futsal e do canal Gold. Às 8h30 tem Corinthians e Cruzeiro, transmissão do YouTube também da Liga Nacional de Futsal.
TV e canal Gold. Vôlei Mundial masculino, daqui a pouco às 10h30 da manhã tem Polônia e Catar com transmissão do Sport TV 2. E às 11 da noite hoje tem Brasil e República Tcheca, segundo jogo do Brasil, também no Sport TV 2. Às 8 da noite tem Paulista Feminino de Vôlei com Barueri e Osasco, transmissão do Sport TV 2. Beisebol, às 9 da noite, MLB, Texas Rangers e Houston Astros, transmissão da ESPN 4. Atletismo, Mundial de Atletismo de Tóquio, tá rolando agora no Sport TV 3. Futebol americano, vai ter rodada dupla da NFL na ESPN 2. Às 8 da noite tem Houston Texans e Tampa Bay Buccaneers. E às 11 da noite tem Las Vegas Raiders e Los Angeles Chargers. E assim a gente vai chegando ao fim de mais uma edição do Visionário Esportes nesta segunda-feira, dia 15. Hoje ficamos com a palavra de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Lembre-se, a coragem não vem das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está com você em cada passo da sua caminhada. Você pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde aqui na programação e também nos ouvir através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM Ondas Curtas e pela Londrina Web Rádio da cidade de Londrina, no Paraná. Eu sou Manuel Rodrigues, agradeço demais a sua companhia e nesta quinta, excepcionalmente, não teremos programa nem amanhã, terça, nem quarta, tá? Então, excepcionalmente, nesta quinta, às 9 da manhã, a gente volta com mais uma edição do Visionário Esportes. Fique na paz de Cristo e até lá!